Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Thaís, eu sou professora do terceiro ano D da unidade Butantan e hoje sou eu que vou fazer a leitura compartilhada com vocês. Olha só, antes da gente começar, é importante que você escolha de que forma que você vai acompanhar essa leitura, se você vai usar o seu dedo, se você vai usar uma régua, enfim, pode ser do jeito que for melhor para você. Todas as vezes que eu for mudar de página, eu vou avisar. Então, por exemplo, a gente está na página 70, a gente termina a página 70 e eu vou falar, gente, agora a gente vai para a página 71. Combinado? E vamos pensar, será que tem mais algum combinado para fazer? Acho que é isso. Vocês lembram do que vocês leram no capítulo 5 com a Bia? Quem é que se lembra? Só pra gente retomar essa história, então, antes da gente começar, no capítulo 5, o Dígore e a Polly tocaram o sino e acordaram a Jades, que era uma bruxa, uma feiticeira, uma mulher alta, bonita e muito forte. E aí eles descobriram que ela era a rainha de Charme, mas ela não era rainha assim, ela não virou rainha do nada. O que aconteceu foi que ela brigou com a irmã dela, elas entraram numa batalha muito grande e quando ela estava quase perdendo a batalha, ela pronunciou a palavra execrável. Eu até copiei aqui no meu caderno ó, o que essa palavra execrável fazia. A palavra execrável era uma palavra que, se fosse pronunciada com as cerimônias adequadas, destruiria todas as coisas vivas, menos a pessoa que a pronunciasse. Então, a Jades, para não perder a batalha para a própria irmã, pronunciou a palavra execrável e todo mundo foi destruído. A cidade de Charme foi destruída e todos os habitantes de lá. E só ela sobrou, né? E ela ficou daquela forma ali petrificada, e ela ficaria daquele jeito até que alguém fosse tocar o sino. Então, quando o Dígore tocou, ela acordou. Bom, as crianças conheceram a Jades, e aí a Jades queria sair dali correndo e ir embora para o mundo deles, porque ela achou que lá fosse um mundo diferente, que tivesse algum tipo de magia, essas coisas de feiticeiras, né? E ela queria sair correndo de lá para ir para o mundo da Polly e do Dígore. Tudo bem? Então vamos lá. Nós vamos continuar a leitura da página 71. Capítulo 6. Começaram as complicações de tio André. Me solte, berrava Polly. Não estou segurando você, respondia Dígore. Suas cabeças em seguida surgiram do poço, e mais uma vez a luminosa quietude do bosque entre dois mundos os envolveu. Parecia ainda mais cheio de vida, mais cálido e mais tranquilo depois dos destroços deteriorados de Charme. Se lhes fosse dada a oportunidade, de certo teriam se esquecido de quem eram, de onde vieram, teriam se estendido no chão e deleitando-se, meio adormecidos, a escutar o crescimento das árvores. Desta vez, porém, uma coisa os manteve mais acordados do que nunca. Logo que pisaram a relva, descobriram que não se achavam sós. A rainha, ou a feiticeira, tinha viajado com eles, agarrado aos cabelos de Polly. Por isso esta gritava, me solte! Isso vinha provar uma outra coisa sobre os anéis. Tio André nada informara a respeito para Dígore, porque também ignorava o fenômeno. Para mudar de um mundo para o outro, trazido pelo anel, não era preciso usá-lo ou tocá-lo, bastava tocar a pessoa que estivesse em contato com ele. O anel funcionava como um ímã. Se você agarrar um alfinete com um ímã, pode puxar outros alfinetes em contato com o primeiro. Mas, no bosque, a rainha Jades não era a mesma. Para começar, estava muito mais pálida. Tão pálida que... Página 72. Tão pálida que mal lhe sobrava alguma beleza. Curvada, parecia ter a respiração opressa, como se o ar local a sufocasse. Não dava mais medo às crianças. Solte o meu cabelo, esbravejou Polly. Solte logo o cabelo dela, gritou Dígore. Ambos caíram em cima da rainha e livraram os cabelos de Polly em poucos segundos. Estavam agora mais fortes do que ela, que tinham uma expressão de terror nos olhos. Depressa, Dígore, disse Polly. Vamos trocar os anéis e mergulhar no lago que nos leva para casa. Socorro, socorro, tenham pena de mim, suplicou a feiticeira com uma voz fraca, enquanto cambaleava ofegante na direção deles. Levem-me também. Se me deixarem aqui, será uma crueldade, um crime de morte. Trata-se de uma razão de estado, falou Polly com menoscabo.
A mesma razão pela qual você assassinou aquela gente toda lá do seu mundo. Depressa, Dígore! Colocaram os anéis verdes, mas Dígore disse: Que maçada! O que vamos fazer? Mesmo sem querer, sentiu uma certa pena da rainha. Não banque o idiota, disse Polly. Aposto 10 contra 1 que ela está fingindo. Venha logo! Os dois pularam no lago. Polly ainda pensou: que ideia genial ter marcado o lugar. Mal tinha saltado, Dígore sentiu que 2 grandes e gélidos dedos haviam pinçado a sua orelha. À medida que afundavam e as confusas formas do nosso mundo começavam a surgir, a gente vai para a página 73 agora, a garra dos dedos apertava mais. Pelo jeito, a feiticeira estava recuperando as forças. Deu tapas e chutes, mas não adiantou nada. Já se achavam no estúdio de tio André, que lá estava, olhando boquiaberto a estranha criatura que Dígore trouxera de além-mundo. E era mesmo de se abrir a boca. A feiticeira vencera a languidez do bosque entre 2 mundos. No nosso mundo, com as coisas de sempre ao redor, a rainha era impressionante. Em Charme já parecera alarmante. Em Londres era de meter medo. Só agora faziam uma ideia exata do tamanho da mulher. Nem chega a ser humana, pensou Dígore olhando para ela. E devia estar certo, pois se diz que há sangue de gigante na família real de Charme. No entanto, a altura da rainha não era nada comparada à sua beleza, impetuosidade e selvageria. Parecia 10 vezes mais cheia de vida do que a grande parte das pessoas que a gente encontra em Londres. Tio André, inclinando a cabeça, esfregando as mãos e abrindo os olhos, parecia um coelho acuado. Melhor, ao lado da feiticeira parecia mais um camarão, pois apesar de tudo, como Polly observou mais tarde, havia qualquer semelhança entre ela e ele, qualquer coisa na expressão do rosto. Era o olhar dos bruxos, a marca que Jades não encontrou na face de Dígore. Pelo menos uma vantagem havia em ver os dois reunidos. Não se podia mais ter medo de tio André, assim como não se tem medo de minhoca depois de se topar com uma cascavel, ou medo de uma vaca depois de se topar com um touro bravo. Próxima página, página 74. Bah! Disse Dígore para si mesmo. Feiticeiro, ele. Não dá nem para enganar. Ela sim, é pra valer. Tio André continuava a esfregar as mãos e a curvar a cabeça. Procurava uma coisa bem delicada para dizer, mas a boca estava seca como chafariz de Charme. Não conseguia falar. Seu experimento com os anéis, como dizia ele, estava sendo um sucesso acima do desejável. Apesar de estar metido em magia há anos, sempre reservara as missões perigosas para outras pessoas. Nada parecido lhe acontecer até então. Jades falou. Não muito alto, mas alguma coisa na sua voz fez a sala estremecer. Então, ó, vocês podem observar que aqui nós temos 2 ilustrações. Ó, dá pra ver, pode acompanhar aí no seu livro. Vocês estão vendo aqui o tio André e a Jades nas 2 ilustrações. Vocês imaginavam eles desse jeito? Página 75. Onde está o feiticeiro que me convocou a esse mundo? Minha senhora, arquejou o tio André. É uma honra, excelsa, um encantador prazer de acolher. Se ao menos este humílimo servo fosse antes avisado de vossa real chegada, Onde está o feiticeiro, idiota? Perguntou Jades. Minha senhora, espero que a senhora tenha perdoado quaisquer liberdades que porventura essas crianças levadas tenham tomado diante de tão augusta presença. Posso assegurar-lhe... Você? Ainda? Disse a rainha numa voz ainda mais aterradora. Com uma passada, cruzou a sala, apanhou um punhado do cabelo cinzento de tio André e... Próxima página, página 76. Empurrou a cabeça dele para trás. Examinou-lhe o rosto demoradamente. Enquanto o velho piscava, os olhos e molhava o lábio o tempo todo. Por fim, soltou-o tão abruptamente que ele rodopiou de encontro à parede. Sei que tipo de feiticeiro é você, disse a rainha com desprezo.
Fique firme, animal, e pare de rebolar como se estivesse falando com gente de sua laia. Como aprendeu magia? Sangue real posso jurar que você não tem. Bem, realmente real. No estrito senso da palavra, não tenho. Voltou a gaguejar o tio André. Não precisamente real, senhora. Os Catterley, contudo, pertencem a uma velha família, a uma tradicional família. Basta, disse a feiticeira. Já sei o que você é. Não passa de um feiticeiro de meia tigela que só opera por meio de livros e fórmulas. Não há um pingo de magia verdadeira em seu sangue. Gente de seu tipo foi varrida do meu mundo há mais de 1000 anos. Aqui, entretanto, concedo que você seja o meu servo. Será uma honra, uma grande aventura, senhora, poder prestar-lhe qualquer serviço ou um deleite que... Já chega! Você fala demais. Preste atenção em sua primeira tarefa. Estamos numa grande cidade. Estou vendo. Vá buscar-me uma carruagem triunfal, ou um tapete voador, ou um dragão em boa forma, ou qualquer coisa habitualmente usada pelos nobres de sua terra. Leve-me depois a lugares onde eu possa obter vestidos e joias e escravos dignos da minha alta posição. Amanhã eu começarei a conquistar o mundo. Eu vou correndo buscar um cabriolé, disse o ofegante tio André. Espere, disse a feiticeira. E a sombra da traição nem passe pela sua cabeça. Meus olhos enxergam através das paredes e dentro do espírito dos homens, e estarão dentro de você em todos os lugares. Ao primeiro sinal de desobediência, rogo-lhe esta praga. Onde se sentar, será como ferro em brasa. Quando se deitar, invisíveis blocos de gelo pousarão em cima dos seus pés. Agora, vá! O velho saiu como um cachorro com o rabo entre as pernas. As crianças temiam agora que Jades quisesse ajustar as contas pelo que ocorrera no bosque. No entanto, a rainha nunca mais mencionou o assunto. Eu acho, e Diggory também, que a mente dela era de um tipo que jamais se lembraria daquele lugar calmo. Você poderia levá-la para lá várias vezes e deixá-la por um longo tempo que ela continuaria sem lembrança nenhuma. Agora que ela estava sozinha com as crianças, nem notava a presença delas. Ela era assim mesmo. Em Charne, queria usar Diggory e não deu a mínima atenção a Polly. Agora que tinha tio André nas mãos, pouco se importava com Diggory. As bruxas, em geral, são assim. Não estão jamais interessadas nas coisas ou nas pessoas, mas na utilidade eventual destas. São de um espírito prático implacável. Fez-se silêncio na sala por 1 ou 2 minutos, mas pelas pancadas do pé de Jades no chão, via-se que sua impaciência crescia. Por fim, falou, como para si mesma. Próxima página, página 78. Que andará fazendo aquele velho maluco? Devia ter trazido um chicote. E, sem olhar para as crianças, saiu como um pavão, à procura de tio André. Opa! Exclamou Polly, respirando aliviada. Tenho de ir já para casa. É tarde para burro. Está bem, mas volte o mais cedo que puder, disse Diggory. Não pode haver nada mais medonho do que ter essa mulher aqui em casa. Temos de combinar um plano. O problema é de seu tio. Foi ele quem começou a confusão toda. Tá certo, mas você volta. Não vai me deixar sozinha numa enrascada dessas. Vou para casa pelo túnel, disse Polly com bastante frieza. É o caminho mais rápido. Se quer mesmo que eu volte, não acha que está na hora de pedir desculpa? Desculpa? Mulher é fogo. Que é que eu fiz? Oh, nada, é claro, respondeu Polly com sarcasmo. Só torceu o meu pulso como um saca-rolha, só deu uma martelada no sino como um imbecil de fivela, só bancou o bestalhão deixando que ela agarrasse em você lá no bosque, só isso. Oh, exclamou Diggory muito surpreso. Muito bem, desculpe. Reconheço a culpa de tudo. Já disse, desculpe, mas por favor, volte, eu estarei frito se você não voltar. Não vejo o que poderá acontecer com você. Acho que é o seu tio André quem vai sentar-se nas cadeiras quentes. Página 79. Não é isso, Polly. Estou preocupado com mamãe. Imagine só se aquela coisa aparece no quarto dela. A mamãe morre, na certa.
Ah, agora estou entendendo, disse Polly em outro tom de voz. Perfeito, pazes feitas. Volto, se puder. Só que eu tenho mesmo de ir. E esgueirou-se pelo túnel. O lugar escuro que fora uma aventura poucas horas antes parecia agora um lugar manso e doméstico. Voltemos ao tio André. Seu velho coração ia tuque-tuque-tuque-tuque quando ele desceu os degraus do sótão a dar pancadinhas na testa com um lenço. Chegando ao próprio quarto, no andar de baixo, trancou-se. A primeira providência que tomou foi buscar no guarda-roupa uma garrafa e um cálice mantidos ali fora da vista, policialesca da tialeta. Serviu-se de uma dose heróica da heróica bebida e bebeu de um gole igualmente heróico. Depois respirou profundamente. Palavra, falou para si mesmo. Estou inteiramente... Que coisa louca! Na minha idade? Bebeu de um gole outro cálice de heroísmo e começou a mudar de roupa. Um colarinho muito alto, muito reluzente e muito duro. Aqui, ó, nessa página, a gente também tem uma outra ilustração do tio André. Página 80. Desses que mantinham o queixo erguido o tempo todo. Um colete branco, todo trabalhado. A corrente do relógio de ouro atravessando de lado a lado. Uma sobrecasaca que ele usava somente em casamentos e enterros. A cartola muito bem escovada. Apanhou uma flor no vaso, colocado ali por tialeta, prendendo-a à lapela. Procurou um lenço limpo, um lenço excelente, impossível de se encontrar hoje em dia, deixando cair nele algumas gotas do que chamava de frasco de cheiro. Atarrachou um monóculo de fita preta diante do olho e foi olhar-se no espelho. As crianças são bobas de um jeito, os adultos de outro. Naquele momento, tio André estava começando a ficar bobo ao jeito dos adultos. Como a feiticeira não estivesse com ele na mesma sala, já se esquecera do quanto ficara aterrorizado, passando a pensar no quanto era ela deslumbrantemente bonita. Ficou repetindo para si mesmo: que mulher, que criatura impressionante! Também tratara de esquecer que foram as crianças que trouxeram a criatura impressionante. Sentia-se como se ele próprio, por sua força mágica, tivesse trazido a mulher de um mundo desconhecido. Mirando-se no espelho, disse: André, garoto, você está diabolicamente conservado para a sua idade. Um homem de aparência muito distinta, cavalheiro. Veja você. O tonto do velhote estava de fato começando a imaginar que a feiticeira ficaria apaixonada por ele. Provavelmente, os 2 goles ajudavam a sustentar essa opinião, e as melhores roupas também. Mas, enfim, sempre fora vaidoso como um pavão. Foi só por isso que se fez feiticeiro. Abriu a porta, desceu as escadas e mandou a empregada procurar um cabriolé. Todo mundo podia ter uma porção de empregadas naquele tempo. Na sala de visitas, como esperava, encontrou a tialeta. Estava ajoelhada, muito entretida em remendar um colchão. Ah, minha irmãzinha querida, disse tio André, eu... tenho de sair. Só queria que me emprestasse umas 5 libras, por aí. Não, meu caro André, respondeu tialeta com sua voz inflexível, sem erguer os olhos do trabalho. Já disse a você inúmeras vezes que não lhe empresto dinheiro. Por favor, mana, não complique. É de uma importância transcendente. Ficarei numa situação terrivelmente embaraçosa se... André, disse tialeta fitando, você não tem vergonha de me pedir dinheiro emprestado? Escondia-se toda uma comprida e aborrecida história de gente grande atrás daquelas palavras. Basta você saber o seguinte: tio André zelava pelos negócios de tialeta. Como nunca trabalhou e gastava muito com charutos e conhaque, os quais a irmã sempre pagava, conseguiu deixá-la mais pobre do que era 30 anos antes. Minha querida, você não está entendendo. O caso é que eu tenho umas despesas extraordinárias hoje. Sou forçado a levar a passear uma... Página 82. Levar a passear quem, André? Uma estrangeira que acabou de chegar, da mais alta distinção. Da mais alta asnice. Há 1 hora que a campainha não toca. Nesse momento, a porta escancarou-se.
Tia Leta virou-se e, com o maior assombro, viu ali parada uma imensa mulher, esplendorosamente vestida, de braços nus e olhos chamejantes. Era a feiticeira. Pessoal, a gente terminou, então, a leitura de hoje. Nós paramos aqui na página 82. E aí, vocês gostaram desse capítulo? O que vocês acham que vai acontecer no próximo? Um beijo, até mais!